abrir as nossas Bíblias no livro de Êxodo. É o segundo livro da Bíblia. É fácil de abrir. Êxodo capítulo 32. Vamos ler do verso 15 ao verso 19. Êxodo conta-nos, entre várias coisas, a história da libertação do povo do Egito. Eu sempre que falo de Êxodo, lembro sempre uma coisa que é importante. Porque a gente às vezes ouve pessoas a falar que o povo fugiu do Egito, do faraó. O povo de Deus não fugiu do Egito. O povo de Deus não foge de nada. O povo de Deus vai para onde Deus manda. E o povo de Deus saiu do Egito porque o faraó teve medo do Deus Todo-Poderoso e decidiu, depois das 10 pragas, decidiu acatar a direção de Deus e disse, podem ir. E foram tão à vontade, que lhes deram animais, lhes deram gado, lhes deram ouro, lhes deram prata, lhes deram roupas. Depois ele arrependeu-se e foi atrás deles para os matar, é verdade, mas também não conseguiu. Ele e os seus soldados é que morreram. Amém? Então, Êxodo 32, 15, 19. Diz assim: E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés, alarido de guerra, há guerra no arraial. Porém, ele respondeu, não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam, eu ouço. Verso 19, e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. Amém. Senhor Espírito Santo, entregamos este tempo nas tuas mãos, que sejas tu a ministrar esta palavra poderosa, que sejas tu a falar aos nossos corações, que sejas tu a fazer recomeçar algo nas nossas vidas nesta manhã, que sejas tu a limpar o que não está bem, que sejas tu a colocar em ordem o que não está bem no nosso coração. Abre os nossos ouvidos espirituais e prepara o nosso coração como uma terra fértil para que esta semente desta palavra possa entrar lá, possa germinar, dar fruto de mudança e de transformação. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus e para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém. E amém. Então, no início deste capítulo, do capítulo 32, leiam estes do 32 ao 35, leiam em casa depois, que vão ver que são, além de ser muito interessante historicamente falando, do ponto de vista espiritual, mostra-nos muita coisa interessante. E no início deste capítulo, Deus chama Moisés para perto dele, e não apenas para lhe entregar as tábuas da lei, como nós acabámos de ver isso, mas Deus fala muita coisa com Moisés. Deus dá-lhe indicações sobre o tabernáculo que ele deve construir. Deus vai falando, vai ministrando a Moisés. Teve 40 dias para isso. A Bíblia nos diz que Moisés teve 40 dias e 40 noites lá. Deixa-me andar um pouquinho até mais para trás. Porquê é que Moisés subiu mesmo ao cume do monte sozinho? Até um certo ponto teve Josué, porque Josué era um homem de fé, não é Josué? Um homem de fé, um homem firme, um homem que mesmo quando os outros às vezes não vão, vai, e Josué ficou a meio, mas o povo não quis subir ao monte porque teve medo. E eu confesso, eu até compreendo que se tenha medo. O povo vê uma planta que arde e que não queima. O povo vê uma trovoada imensa, só ali, concentrada naquele monte. O povo vê raios a cair dali e o resto, um tempo radioso. Qualquer um tem medo. Só que Moisés sabia que era Deus. E quando é Deus que fala connosco, a gente não deve ter medo, porque sabemos que o mundo pode ficar estranho, mas nós não temos medo. Ontem, depois daquela chuvada que caiu à tarde, sobre esta zona estavam 2 arco-íris. 2, não é um, estavam 2. Portanto, Deus nunca faz nada que seja para nós termos medo. A gente às vezes tem medo da nossa alma, como é que a gente vai reagir. E na verdade o que o povo disse foi, Moisés, sobe tu, porque a gente fica aqui embaixo e contas, depois quando voltares tu contas o que aconteceu. Então Moisés ficou lá embaixo durante 40 dias, como eu disse, e durante esse tempo o povo esqueceu que tinha dito, vai que a gente fica à espera. E ao fim de algum tempo começaram a ficar preocupados. Onde é que estará o nosso líder? Aquele que nos libertou do Egito? Onde é que ele estará? Será que aconteceu alguma coisa? Porque o tempo foi passando. 40 dias são 40 dias. Não é? Nós às vezes temos dificuldade em fazer o salário esticar o mês e são só 30, agora 40, aquilo é complicado. Então eles ficaram preocupados e foram fazer o quê? Foram ter com Arão, que era irmão de Moisés,
e foram começar a pressionar Arão. É como se Arão tivesse ficado responsável pelo acampamento e eles começaram a fazer pressão, a dizer que estavam desorientados e que era melhor fazer um ídolo para que esse ídolo pudesse ser adorado por eles e o ídolo os pudesse ajudar. Claro que isto é um engano, mas foi o que eles fizeram. Na verdade, Arão depois fez-se um pouquinho de esquisito, mas ele também não lutou nada com o povo. Assim que chegou o primeiro a dizer, faz um ídolo. Arão só disse, pronto, tragam lá o ouro, as pulseiras, as pratas, e a gente vai já fazer o ídolo. Ou seja, no fundo, Arão estava tão desorientado como o resto do povo. Agora, deixa-me fazer aqui um parênteses. Quem é que mais à frente, quando Deus constrói o tabernáculo, levanta para ser sacerdote? Arão, sumo sacerdote do tabernáculo. O que nos mostra desde já uma coisa, que é o que Deus hoje vai querer fazer aqui, é um paralelo com muita coisa que aconteceu naquela altura e com muita coisa que acontece na nossa vida. Não interessa as asneiras que a gente faz. Deus olha para o nosso coração. Não interessa o que Arão fez naquela altura. Se calhar se eu fosse Deus ou se tu fosse Deus, não escolhias Arão. Foi não. Mas Deus escolheu porque sabia o que estava no seu coração. E não é um erro que define uma pessoa. O que define uma pessoa é o seu coração. Um erro é um acidente de percurso. E quando a gente tem vontade de mudar, esse erro não pode impedir que Deus faça nada connosco. Amém. Mas voltando aqui a Arão. Arão pegou no ouro, na prata, derreteu tudo e fez um bezerro de ouro. Porquê é que o povo pediu para fazer um ídolo? É fácil de entendermos. Eles viveram 440 anos no Egito e o que é que acontecia? O Egito tinha ídolos de todos os tipos, uns com a cabeça virada para um lado, outros com os pés para cima, outros com a perna para baixo. Ou seja, eles criaram a cultura da idolatria onde eles viveram. Não é errado. Não é certo, mas quando digo não é errado, é normal que aconteça quando se está envolvido num ambiente que é idólatra. Da mesma forma que se nós formos criados num ambiente de violência familiar, o mais provável é o quê? É nós, quando crescermos, nos tornamos jovens e adultos, em que a violência é uma coisa que é normal para nós. O ambiente onde nós estamos inseridos molda a nossa personalidade e o nosso caráter. E neste caso, espiritualmente falando, também foi assim. Espiritualmente falando, a idolatria é uma necessidade de quem não tem Deus ao pé de si. Quando nós sabemos qual é o nosso caminho para chegar a Deus, a idolatria não faz sentido, porque nós não precisamos de intermediários para chegar a Deus. Nós temos um que é Jesus, que a Bíblia nos diz. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E como há pouquinho eu disse, porque é o que a Bíblia nos diz, nós podemos a qualquer momento chegar ao pé do Pai, abrir o nosso coração para o pé ao Pai. Portanto, na realidade, a idolatria é algo que não faz sentido. Mas para quem viveu naquele meio, era. Deixa-me fazer aqui um parênteses para explicar uma coisa que nos ajuda a entender. Sempre que Deus dá uma indicação na sua palavra para que não se faça algo, Deus não está a querer privar-nos de nada. Deus está a querer proteger-nos de alguma coisa. Por exemplo, quando Deus diz, depois do povo passar o deserto e chegar à terra prometida, quando Deus diz para que eles não fossem habitar com outros povos e não se habituassem aos costumes dos outros povos, Deus está a dizer o quê? Para não vos acontecer o que aconteceu quando vieram do Egito, que a idolatria para vocês era normal. E depois nós percebemos isso, que há umas semanas o Senhor ministrou-nos sobre os Moabitas e ministrou-nos sobre os hábitos de quem viveu com eles, que acabaram por trazer essa idolatria. Por isso é importante que Deus foi dando essa direção depois para ninguém se misturar com os outros. Isto para nós também é um exemplo. Se eu for caminhar com pessoas que não conhecem Deus, se eu for caminhar na minha vida, nós na nossa vida trabalhamos obviamente com pessoas que não conhecem Deus, que não têm uma fé no Senhor Jesus, mas se eu faço disso a minha vida, os meus relacionamentos são com essas pessoas como era antigamente, a tendência é o quê? É aquilo que o mundo diz que é normal, eu começar a aceitar novamente na minha vida. Começar a aceitar o roubo, começar a aceitar o adultério, começar a aceitar a prostituição, começar a aceitar a pornografia, tudo, começar a aceitar isso tudo como normal, porque é o que o mundo diz que é normal. Começar a aceitar que se pode matar pessoas. Quem é que aqui acha que se pode matar pessoas? Ninguém, não é? Mas, no entanto, o mundo diz que se podem matar desde que elas sejam indefesas e tenham este tamanho. Se elas forem grandes, não, porque podem-nos dar uma chapada na cara e a gente leva para trás. Mas como elas são pequeninas e indefesas e estão guardadinhas numa barriguinha, já se pode matar. Estão a ver? O mundo tenta-nos convencer de coisas que, se nós não estivermos firmados na palavra de Deus, a gente vai por aí fora. Mas voltando aqui ao bezerro de ouro, Moisés subiu e eles queriam um ídolo para falar com o ídolo, como falariam com Moisés, porque com Deus eles não sabiam como falar. Então, quando o bezerro fica pronto,
eles fazem uma grande festa, como se fosse um culto de adoração ao bezerro, ao ídolo, e a festa era tão intensa que se ouvia lá no monte. Um monte imenso. Quem nunca foi ao Monte Sinai, aquilo é... Realmente a gente não demora 40 dias para subir, mas demora um bocadinho, a menos que se vá num camelo. É difícil, é cansativo, mas ouvia-se lá em cima. E Deus ouviu aquilo e Deus disse para Moisés o quê? Lembram-se? O que é que Deus disse-lhe assim? Nós só lemos do verso 11 para a frente. Deus diz a Moisés assim, olha, o povo lá embaixo está a fazer coisas erradas. E eu vou destruí-los porque eles estão a fazer coisas que são erradas. E nós vemos do verso 11 para a frente, aliás, do verso 11 é considerada talvez a primeira oração de intercessão na Bíblia, nós vemos Moisés a tentar convencer Deus a ter misericórdia sobre o povo. A dizer-lhes, mas é o teu povo, mas tu libertaste do Egito, não te libertaste, podes matar agora. Ou seja, Moisés, armado em Deus, quase pôs o crachá, Deus suplente, a tentar ensinar a Deus o que é que devia fazer. E a verdade é que Deus decide ter misericórdia do povo. Não sei se foi pela oração de Moisés ou não foi, mas a verdade é que Deus tem misericórdia do povo. E chegamos ao verso 15, que foi onde nós começámos a ler. Então o verso 15 mostra-nos o quê? Mostra-nos Moisés a descer do monte. Agora vejam bem, Moisés estava cheio de misericórdia do povo, tentou convencer Deus, mas quando viu a grande bagunça que estava lá embaixo, quando ele viu a loucura que aquilo era, que aquilo devia ser uma loucura, como ele via os egípcios fazer, a verdade é que ele ficou furioso, pegou nas tábuas de pedra, e atirou-as ao chão e quebrou as tábuas de pedra. Portanto, ele estava muita pena do povo, mas quando realmente viu, ele partiu as tábuas. E não eram umas tábuas quaisquer, eram as tábuas que Deus preparou. A Bíblia nos diz que Deus escreveu os mandamentos, a sua lei, com o seu próprio dedo. Portanto, o que Moisés fez, e normalmente nós damos muita ênfase ao bezerro de ouro, claro, e esquecemos de falar do que Moisés fez. Porquê? Porque Moisés era o libertador, Moisés fez isto, Moisés fez aquilo, um homem de fé que fende a rocha, que não sei o quê, isso é tudo verdade. Mas o que Moisés fez é algo grave e é importante. Nós referimos. Porquê? Quando Moisés quebra as tábuas da aliança, quando Moisés quebra a lei, é como se Moisés estivesse a dizer assim, tudo o que Deus falou comigo não me interessa. A aliança que Deus estabeleceu com o povo através destas tábuas não é tão importante assim, porque eu posso quebrá-las. E se nós pensarmos que as tábuas da lei continham os mandamentos de Deus, vamos fazer aqui uma associação lógica. Se eu quebro as tábuas com o mandamento, eu estou a quebrar o quê? Os mandamentos. E quebrar um mandamento significa o quê que a Bíblia nos ensina? Pecado. Então, na realidade, o que nós podemos ver é que Moisés, no auge da sua fúria, acabou por pecar contra Deus ao quebrar as suas tábuas. E isto é aquilo que o Senhor quer que nós possamos reter hoje e perceber. Porque normalmente nós não vemos as coisas desta forma, embora isto seja simples. É como se Moisés dissesse assim, porque, pensa uma coisa, quando Deus estava a explicar a Moisés o que queria fazer com o tabernáculo, Deus foi dando uma missão para Moisés. Moisés saiu de perto de Deus com uma missão. Eu tenho que fazer isto, isto e isto. Portanto, quando ele atira para o chão as tábuas da lei, quando ele, como a gente pode dizer na gíria, quando ele chuta o balde, é como se ele dissesse assim, a minha missão acabou, estou fora. Não quero mais nada. Não quero mais nada. Não estou para aturar esta gente que faz estas coisas todas depois de perceberem que há um Deus. Não quero rigorosamente mais nada. E é este momento do fiz o que não devia, que o Senhor quer hoje mostrar-nos como podemos traçar um paralelo desta atitude de Moisés, de várias situações de Moisés, para a situação atual que nós vivemos para as nossas vidas. Porque cada vez que nós pecamos, cada vez que nós cometemos um erro que vai contra os princípios de Deus, nós estamos a fazer exatamente o mesmo que Moisés fez. Nós estamos a desistir do nosso chamado e a dizer que a nossa salvação não é importante. Cada vez que eu faço algo que põe em causa o sacrifício que Jesus fez na cruz por mim, é como se eu estivesse a dizer, eu não estou mais interessado na salvação. Eu não quero, eu abdico disso. Daqui a uns anos talvez vou pensar no assunto. Eu não sei se vocês conhecem, eu conheço pessoas, e acredito que vocês também conheçam, que já um dia tiveram junto com Jesus, pelas mais variadas razões que cada um poderá ter ou não, se afastaram, hoje estão com uma vida completamente mundana, e o que nos dizem se a gente falar é, eu um dia volto.
eu um dia volto. A gente nunca sabe quando é o último dia da nossa vida, quando é o último suspiro da nossa vida. Porquê? As pessoas até sabem que não é certo, mas não conseguem, de alguma forma, voltar e recomeçar com Deus. E o que o Senhor hoje nos quer falar, exatamente, é de recomeçar. Como é que nós podemos recomeçar com Ele quando nós fazemos alguma coisa inadvertidamente ou com intenção, intencionalmente, fazer alguma coisa. Porque muitas vezes, quando nós pecamos, é porque estamos furiosos com alguma coisa. É porque estamos furiosos com a vida, é porque estamos furiosos com nós próprios, é porque houve alguma coisa que nos apertou de tal maneira na prensa. Sabem que Jesus foi à prensa quando Jesus esteve no Getsemane, mas Jesus na prensa saiu bem. Porquê? Porque ele estava firme com o Pai. Jesus era um com Deus. E se nós não formos um com Jesus, quando nós somos prensados, às vezes nós esquecemos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Esquecemos que um dia estabelecemos uma aliança. O Senhor estabeleceu connosco uma aliança quando aceitámos Jesus. E então fazemos o que não devemos fazer. E o que o Senhor hoje nos está a dizer é que, tal como o exemplo de Arão que eu dei há pouco, Deus não olha para os teus erros. Deus não olha para os meus erros. Claro que Deus vê, mas Deus olha para o nosso coração e para perceber se eu quero mudar ou não. Se eu não quero mudar, agora se eu quero mudar, Deus vai criar as condições para que eu possa mudar, para que eu possa recomeçar e ficar mais perto dele. E Deus percebeu que Moisés precisava de uma oportunidade de recomeçar. E deixa-me dizer-te uma coisa. Profeticamente falando, esta passagem de Êxodo já aponta para Jesus. E já vais perceber porquê. Porque Jesus é quem nos permite recomeçar de novo. Amém? Todos nós um dia estávamos no mundo das trevas e viemos para o reino maravilhoso de Jesus e da sua luz. Quando quê? Quando decidimos aceitar Jesus. Foi um recomeço. É o primeiro recomeço da nossa vida. Foi a primeira vez que nós recomeçámos, a primeira vez que nós tomámos um posicionamento, ainda sem saber bem o que iria acontecer. Eu falo por mim, eu no dia em que eu aceitei Jesus, eu não fazia ideia o que é que ia acontecer, mas eu senti que eu tinha que fazer aquilo. Foi a primeira vez que eu entrei na igreja. Foi que eu entrei numa igreja de alguém que eu conhecia. Não é? Eu já tinha ido a outras igrejas, a outra igreja onde o meu pai fazia parte, mas ia honestamente, e vocês sabem o meu testemunho, eu ia para cumprir calendário. Não é? Ia para que a Sandra pudesse ir à igreja, mas no meu coração ansiava que o culto acabasse o mais rápido possível. Se acabasse um minuto depois de eu entrar, eu até lançava fogos, que aquilo para mim, porque eu não sabia como posicionar, eu não sabia cantar, não sabia, ainda não sei cantar hoje, não é? Eu não sabia adorar, não sabia o que fazer, eu ficava o tempo todo, quando se levantava, eu levantava, quando sentava, eu sentava, quando batiam palmas, eu batia, quando olhavam para o lado, eu ansioso para passar despercebido no meio da multidão, porque eu não me enquadrava ali, não sabia o que é que estava ali a fazer. Mas no dia em que eu fui com a minha vontade, Deus tocou no meu coração e naquele dia eu aceitei Jesus sem saber o que ia acontecer no dia seguinte. E nenhum de nós sabe isso. Agora, e no dia seguinte Deus começou a mexer no meu coração, começou aqui a rebuscar isto tudo e a revolver, porque é assim que a gente faz. Deixa-me dar-vos um exemplo prático. Porque é que Deus tem que revolver o nosso coração? Quando nós pegamos num vaso que tem uma planta que está a morrer, o que é que a gente faz? A gente pega naquela terra, revolve a terra, põe água, aduba, se possível, para a planta ganhar vida. Eu estava a morrer, espiritualmente falando. Já estava morto nos meus delitos e pecados. Então Deus tem mesmo que nos revolver. E às vezes dói um pouquinho essa revolução interna. Mas é importante. Mas Moisés, voltando aqui, Deus percebeu que Moisés tinha que fazer as coisas bem feitas. E percebeu que Moisés tinha um coração que queria mudar. E quando Deus percebeu isso, Deus decidiu fazer um recomeço com Moisés. Deus decidiu fazer algo novo na vida de Moisés. E connosco não é diferente. Eu não estou com isto a dizer, nem nada que se pareça, que Deus vai passar a vida toda a dar-nos segundas oportunidades. Isso não é verdade, porque a Bíblia não diz isso. Agora, o que a Bíblia nos diz é que, enquanto eu quiser mudar, Deus me vai dar uma oportunidade de recomeçar. Pode ser difícil ou não, mas Deus vai me dar essa oportunidade. Agora, se eu não quero, ok. Mas se eu quero, Deus vai me dar essa oportunidade de recomeçar, de fazer como deve ser, para não desistir. Porque o nosso Deus é um Deus de recomeços. Amém? Então repete assim comigo. O meu Deus é um Deus de recomeços. Amém? É importante nós gravarmos isso no nosso coração. Porque pelo facto de Deus ser um Deus de recomeços, o que é que Deus faz a seguir? Deus diz ao Moisés, Moisés, volta lá. Vem ter comigo ao monte outra vez, que eu quero continuar a conversa contigo. Aquilo que ficou interrompido, eu quero recomeçar. E Deus chama Moisés para subir ao monte. E nós temos que entender que nós, para podermos ser instrumentos
não só na nossa casa, mas na vida de outros. Nós temos que recomeçar com Deus, muitas vezes, para que outros possam ser usados através da nossa vida. Deus usar a nossa vida para que outros possam recomeçar. Porque eu não sei como é que é o teu caso, mas eu tenho a certeza que alguém orou muito por mim, para eu poder ir a uma igreja. Tenho a certeza absoluta. Porque se não houvesse uma oração, seja da Sandra, seja se calhar dos meus pais ou de outras pessoas, eu provavelmente não teria ido à igreja, porque não tinha a mínima vontade. Então, nós somos estas ferramentas que Deus usa, seja para orar, seja para ajudar os outros. E eu não estou só a falar daqueles que ainda não conhecem Jesus, mas estou principalmente a falar daqueles que, por alguma razão ou outra, se desviam do seu plano, do seu propósito. Porque a nossa vida cristã deve ser uma vida constante de cuidado, não só connosco, mas com as pessoas que nos rodeiam, para que, se por acaso nós tropeçarmos, nós podemos continuar. E quando não tropeçamos, nós ajudamos os que estão próximos de nós a não tropeçarmos. A maioria destas famílias que nós temos estado a orar, a maioria da nossa parentela não conhece Jesus ou não quer nada com Jesus. Mas nós não desistimos. Nós oramos porque sabemos que aquilo que é bom para nós é bom para eles também. Então nós queremos isso e nós temos que entender que se o nosso Deus é um Deus de recomeço, é um Deus de restauração, também é importante perceber que há princípios de Deus para que haja recomeço e haja restauração. E é isso que eu vou falar agora a seguir. Nós vamos ver através da forma como Deus lidou com Moisés, depois dele quebrar as tábuas, nós vamos ver em Moisés 3 aspectos ou 3 pontos que são para nós também, que mostram a forma como Deus recomeça algo nas nossas vidas. Amém? Então, vamos abrir, estamos lá no livro de Êxodo ainda, vamos abrir no capítulo 34. Vamos ler os primeiros 5 versículos do capítulo 34 de Êxodo para nós vermos como Deus recomeçou com Moisés e como connosco o recomeço também pode ser real. Êxodo 34 diz assim no verso 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Deus não se esqueceu, não é? Esteja pronto pela manhã para subir ao Monte Sinai e lá mesmo no alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Só um pormenorzinho aqui. Da primeira vez, Josué ficou a meio do caminho. Desta vez Deus diz claramente, não vai ninguém. Isto é um caminho pessoal. Tens que fazer um caminho de recomeço pessoal. Verso 4. Assim, Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. Amém? Então nós percebemos aqui os tais 3 pontos bem distintos que Deus tratou com Moisés para que fosse possível o recomeço. O primeiro é a base para qualquer pessoa que quer ser restaurada. Deus leva Moisés a reconhecer o seu erro. Quando Deus diz a Moisés, vais lavrar as 2 tábuas semelhantes às que tu quebraste, Deus está a dizer claramente, eu não me esqueci, eu não sou amnésico, eu sou tão bondoso que não te fulminei por partir as minhas tábuas, mas, na verdade, tu cometeste um erro. Deus está a responsabilizar Moisés pela atitude que ele teve. E este é o primeiro passo de um recomeço. Deus está a oferecer uma oportunidade de recomeçar, Deus está a permitir que Moisés conserte o que fez, mas Deus está a dizer também, entende que fizeste asneira. E é isso que o Senhor nos está a dizer hoje. Se nós não somos capazes de reconhecer o nosso erro, não é possível haver restauração. Eu não posso ser restaurado de uma situação se eu não reconheço que tenho essa situação. Eu não posso ser restaurado de um pecado se eu não reconheço que eu cometo esse pecado. Eu não posso ser restaurado por roubar, mais uma vez, a maçã no Pingo Doce. Qualquer deles vão à falência que eu roubo maçãs lá todas as semanas na pregação. Eu roubo a maçã no Pingo Doce. Eu só posso ser restaurado se eu entender que eu tenho um problema e sempre que lá vou roubo uma maçã. Não vale a pena eu pedir para o Senhor me restaurar. Restaurar de quê? Eu tenho que reconhecer isso. E há muita gente hoje em dia, porque infelizmente tenta-se dizer que isso é possível, há muita gente que tenta arranjar atenuantes para o seu erro, justificações para o seu erro. Deixa-me dar o exemplo aqui da maçã. Se eu estiver cheio de fome, não tenho dinheiro, não como há 3 dias, eu tenho uma atenuante para roubar a maçã. Tenho ou não tenho? Se os meus filhos estiverem em casa com fome e eu não lhes consigo dar de comer, eu tenho uma atenuante para levar a maçã para casa. Tenho ou não tenho? Qualquer um de nós faz isso, correndo o risco de ser preso, se calhar.
mas não deixa de ser um roubo. Amém? Ou seja, eu posso ter uma justificação muito forte, mas o ato que eu cometi não deixa de ser um ato ilegal e ilícito, não deixa de ser um pecado. O que quer que seja, eu não devo arranjar responsabilidades no comportamento dos outros. Mas aquele também roubou. E daí? Não é porque o outro faz que eu posso fazer. Estão a perceber a importância de eu saber reconhecer o meu erro? Pode haver alguma coisa que me tenha levado a cometer o erro, mas nós podemos sempre fazer de outra forma. Nós poderíamos sempre chegar ao pé de alguém e dizer assim: podia-me pagar uma maçã para eu levar para casa que os meus filhos não têm que comer. Nós podíamos sempre fazer isso, em vez de pegar a maçã e colocar dentro do bolso. Eu tenho a certeza que se um de nós, eu já fiz isso, se alguém chegar ao pé de mim e me disser que tem fome e que precisa de comida, eu compro o que a pessoa precisa de levar para casa. Graças a Deus, o Senhor nos dá essa possibilidade de o fazermos. Portanto, há sempre uma forma de fazer as coisas bem. Mas, mais uma vez, nós temos que reconhecer o nosso erro. Sabem quem foi as primeiras pessoas, e é o exemplo que todos nós conhecemos muito bem, que não conseguiram reconhecer o seu erro? São os nossos avózinhos lá do passado, que já estão muito velhinhos, chamados Adão e Eva. Lembram-se deles? Logo no primeiro livro, no livro de Gênesis, história de Adão e Eva. O Senhor diz-lhes o quê? Tudo o que aqui está é vosso. Tudo. Não precisam de ir ao Pingo Doce. Não, Deus não disse isto. Tudo o que aqui está é vosso. Comam de tudo. Façam tudo o que aqui está é maravilhoso. Daquela árvore ali, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque certamente morrerão. Mais uma vez, Deus a proteger. Deus não está a dizer, não comam qualquer tudo para mim. Não, porque certamente morrerão. E percebemos que isso aconteceu. E o que é que eles fizeram? Desobedeceram e comeram. E quando Deus chega e pergunta, Adão, o que é que aconteceu? A culpa foi daquela mulher. A culpa foi da Eva. E ainda diz, da mulher que tu me deste. Ou seja, além de estar a pôr a culpa dela, está a pôr no próprio Deus. Se não me tens dado a Eva, eu não tinha... Ou seja, reconheceu o erro? Não. E Eva diz o quê? A culpa foi da serpente. Se a serpente não me tem dito para comer, o único que ali foi honesto foi o diabo, que não arranjou desculpa com ninguém. Também não podia, não é? Mas os dois não reconheceram o erro. E como não reconheceram o erro, não tiveram a oportunidade de recomeçar. Se alguma vez pensaste, se alguma vez ao teu coração veio essa dúvida, porquê é que Adão e Eva não puderam recomeçar? E porquê é que Moisés, que quebrou as tábuas da lei, pôde recomeçar? Porque o coração de Moisés reconheceu o erro. E o coração de Adão e Eva não reconheceram o erro. Ficaram ali, no seu orgulho, firmes. Não, é assim, é assim, é assim. Como tal, não tiveram essa oportunidade de recomeçar. E tudo talvez fosse diferente. E Deus só vai restaurar a nossa vida, só vai restaurar algumas áreas da nossa vida, se nós percebermos, se nós entendermos, se nós assumirmos que precisamos de um recomeço. Deixa-me dar-te um exemplo mais do nosso dia-a-dia. Vou dizer aqui uma intimidade da Karina. As intimidades que eu sei da Karina, vejam lá. A Karina esteve doente, com um amigdalite ou faringite, ou qualquer coisa acabada em ite. Ali teve que tomar antibiótico. Umas injeçõezinhas boas, daquelas que é uma alegria que a gente até canta enquanto recebe aquilo, que aquilo é mesmo gostoso. Se a Karina, quando ficou doente, ou qualquer um de nós, quando estamos doentes e vamos ao médico, se a gente, além de pagar a consulta, que é sempre uma coisa que já de si já faz doer qualquer coisa, não é? A gente chega ao médico, a gente senta-se à frente do médico e ficamos a olhar para o médico. Ao fim de 10 minutos, eles chamam segurança e mandam-nos embora. Mas se o médico nos perguntar assim, mas o que é que o senhor se queixa? Está tudo fantástico. O que é que acontece a seguir? Ela tinha saído com a mesma dor de garganta e hoje não estava aqui. Então, se eu for ao médico e não disser qual é o meu problema, o médico não vai receitar nada para mim. E depois eu fico ainda mais doente. A culpa é do médico? Ou é minha que não reconheci o que eu precisava de ser tratado? A culpa não é de Deus. Quando eu não chego ao pé de Deus e digo, Senhor, eu tenho este problema assim, no meu caráter, na minha personalidade, eu não consigo ver uma maçã a brilhar para mim que eu tenho que a roubar. Se eu não sou capaz de assumir essa deficiência no meu caráter, Deus não me vai tratar. Mas Moisés decidiu ser tratado. Moisés decidiu reconhecer o erro. O que é que, se calhar, alguns de nós poderíamos fazer se fôssemos no lugar de Moisés? Quando Deus diz, sobe ao monte e traz as tábuas, a gente dizia assim, Arão, meu querido irmão, delego em ti esta tarefa maravilhosa. Vai ter a tua oportunidade de ouvir a voz de Deus diretamente. Porquê? Porque tínhamos medo de ir chegar ao pé de Deus e ouvir Deus dizer assim, eu vi que quebraste.
Mas Moisés assumiu a sua responsabilidade e foi lá. E o Evangelho, o objetivo do Evangelho, o objetivo do ministério de Jesus é oferecer a qualquer um de nós a oportunidade de recomeçarmos. O ministério de Jesus baseia-se em coisas simples. Qual era a frase que até João Batista dizia? Arrependei-vos e crê no Evangelho. Antes de crer, reconhecer e arrepender que alguma coisa está mal. E isso é algo que é fundamental e que nós vemos aqui, através de Moisés. Eu tenho que reconhecer o meu erro e tenho que me arrepender. É o que Jesus nos ensina e é o que o Senhor ensina aqui de uma forma clara a Moisés. Eu sei que hoje em dia, se a gente for aí à internet, vamos ver muita mensagem de pessoas que dizem que eu não preciso de me arrepender, que a graça do Senhor é tão poderosa que eu não preciso de me arrepender. Parte é verdade. A graça de Jesus é poderosa. Mas se eu não me arrepender, eu estou a zombar da graça de Jesus. O facto de nós vivermos no tempo da dispensação da graça e do Espírito não quer dizer que os princípios bíblicos, que os princípios espirituais não são para cumprir. Um pecado continua a ser um pecado. A Bíblia não nos ensina isso de forma diferente. E todo o processo de restauração, tal como foi com Moisés, começa em nós, quando nós admitimos o erro, quando nós reconhecemos que estamos mal. E Deus dá uma nova chance a Moisés. O Deus Todo-Poderoso, pensa bem, o Deus Todo-Poderoso podia ter fulminado Moisés, podia ter escolhido outro homem qualquer. Josué, por exemplo, Josué não fez nada de errado. Josué estava junto com Moisés, não estava lá embaixo com o bezerro de ouro, não partiu as tábuas. Porquê é que Deus não escolheu Josué? Josué teve um caminho depois a seguir também, com Caleb e com os outros. Josué teve o seu propósito e o seu chamado. Porque Moisés teve um coração que diz assim, eu quero mudar, eu preciso mudar. Então, este primeiro ponto é fundamental para o nosso processo de restauração, ter sucesso. Se eu não me arrepender, se eu não reconhecer o meu erro, mais para a frente eu vou tropeçar. Ou seja, eu vou fazer de contas que está tudo bem, vou pôr uma máscara, vou pôr o sorriso 83, ou 26, é o que a gente escolher, a gente põe um sorriso, põe uma máscara e caminhamos, mas como cá dentro não ficou tratado, como cá dentro não houve arrependimento e não houve restauração, no dia em que eu vejo a maçã a brilhar para mim, a minha mão tem um espasmo e pega logo atrás. Porquê? Não fui tratado, não fui curado. Deus não está a fazer nada comigo. Eu é que estou a fingir que Deus está a fazer. Então, este primeiro ponto é fundamental. Porque o segundo ponto, o segundo aspecto que nós vemos aqui, que Deus fez com Moisés, foi levar Moisés a aceitar as consequências do seu erro. Todo o erro tem uma consequência. Todo o pecado tem uma consequência. Uma coisa que as igrejas ensinam normalmente e bem, e é uma verdade, é que não há pecado, pecadinho e pecadão. Ou seja, tudo o que é pecado pode afastar-nos de Deus e nos afasta de Deus. Seja roubar uma maçã, seja matar uma pessoa. Tudo é pecado. As consequências do pecado que eu cometo é que são diferentes, obviamente. Se eu roubar uma maçã, se calhar a única consequência que eu tenho é levar com um cinto nas costas e pagar a maçã. E se eu matar uma pessoa, a consequência imediata, ou sou linchado publicamente, em Portugal apanho 20 anos de prisão, se fosse nos Estados Unidos tinha prisão perpétua ou cadeira elétrica. Portanto, as consequências do pecado é que são diferentes. É aquilo que eu semeio hoje, vou colher consoante o que eu semeio. Se o meu pecado é um pecado muito intenso, que afeta muita coisa, claro que a colheita é diferente. E Moisés teve que aceitar as consequências do seu erro. Quais foram as consequências do erro para Moisés? Se nós formos lá perceber, primeiro teve que voltar a subir o monte, como eu disse, que é difícil, mas ele teve que levar as tábuas na mão. Da primeira vez, as tábuas foram feitas no monte. Portanto, as consequências de Moisés já são, não preciso ir ao ginásio, vou subir o monte com 2 tábuas de pedra na mão. É melhor que ir ao ginásio, é mais barato, mas também cansa. Portanto, ele teve aqui consequências que claramente teve que fazer. Teve que continuar a estar 40 dias de jejum, sem comer e sem beber na presença de Deus. Teve que ouvir as mesmas coisas que já tinha ouvido. É as consequências do pecado, as consequências do que ele fez. E a verdade é que quando eu e tu tropeçamos, nós vamos ter que lá voltar no início e recomeçar tudo. Vamos ter que andar para trás. Antigamente, quem é do tempo das cassetes, não é? Aqui as nossas juventudes não sabem o que são cassetes, nem de vídeo, nem de som. Alguns já nem sabem o que são CDs nem DVDs, não é? Hoje é tudo em streaming. Mas antigamente a gente fazia o quê? A gente carregava na teclazinha do backward, não era? A fita andava para trás e a gente começava a ver o filme outra vez. Ou a música. É a mesma coisa, a gente tem que andar para trás e recomeçar tudo, muitas vezes do zero.
E muitas vezes, perante o povo, perante os nossos amigos, perante a nossa família, nós temos que recomeçar e temos que dizer: eu estou disponível a isso. E dependendo do tropeço, a caminhada pode ser mais dura ou menos dura. Então, depois do arrependimento, que é o primeiro passo, eu reconhecer o meu erro e arrepender-me, eu tenho um segundo passo, que é eu aceitar as consequências do meu erro. Aceitar as consequências do meu pecado. E Moisés aceitou. Moisés podia ter dito: não, Deus, eu não quero levar as tábuas. Manda alguém levar as tábuas, faz um milagre, põe as tábuas. Mas Moisés resolveu aceitar. Deixa-me dar-te um exemplo da Bíblia mais fácil de entender do que o de Moisés, porque este de Moisés parece que foi fácil. Deixa-me dar-te o exemplo do rei Davi, que é um exemplo que todos nós conhecemos. O rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, que a Bíblia nos ensina. O que é que aconteceu com o rei Davi? O rei Davi adulterou com Batseba, não vale a pena entrar em grandes detalhes, ele perdeu o controle da sua alma e adulterou com ela. Mais grave do que isso é para tentar esconder, lá está, quando a gente não assume, a gente começa a esconder as coisas. Ele, para tentar esconder o erro, cometeu um erro ainda maior, que foi praticamente matar o marido dela, Urias, não é? Quando mandou o homem para a frente da batalha, foi mesmo dizer: morre, que é para eu poder ficar com ela e esconder, porque entretanto ela estava grávida, e esconder o que tinha acontecido. Ou seja, ele foi cometendo tropeços uns atrás dos outros. Porquê? Porque como não aceitou o primeiro, aquilo vai uma bola de neve. E quando nós não aceitamos um erro e as suas consequências e não queremos ser restaurados, a gente vai criando erros uns atrás dos outros, cada um deles o pior. A verdade é que Davi, quando o profeta foi falar com ele, arrependeu-se. Mas teve consequências. E nós percebemos que Davi, acho que se não me engano, teve 7 dias a jejuar e a chorar pela vida do bebé. Mas o bebé, fruto do pecado, morreu. O profeta dá-lhe uma palavra mesmo depois dele se arrepender, dizendo que a espada, da mesma forma que uma espada matou Urias, a espada entraria na sua família. E nós vemos daí a uns anos que a contenda entrou na família. Os irmãos a lutarem uns com os outros, uns para ficarem com o reino do norte, outros para ficarem com o reino do sul. Foi a contenda completa. O que ele fez com Batseba, a forma como ele desrespeitou aquela mulher, aconteceu com as filhas deles. Outros desrespeitaram as filhas deles. Outros abusaram, violentaram as filhas deles. Davi morreu na consequência do pecado? Não. Mas houve consequências que entraram na sua casa. Muitas vezes nós até podemos ficar incólumes no meio do nosso tropeço, mas as consequências às vezes vão para outros que nos estão próximos e muitas vezes para nós. Então, mas nós temos que aceitar isso e temos que pedir ao Senhor para que tenha uma misericórdia tão grande, tão grande, tão grande sobre nós, que as consequências sejam o menor possíveis, o mais fáceis possíveis de lidar. Mas nós temos que as aceitar. Porque, pensa assim comigo, eu até aceito o erro, eu pequei, arrependi-me e quero que Deus me restaure. Mas eu tenho uma consequência. Se eu, durante o processo de restauração, eu não sei lidar com essa consequência e ponho as culpas em Deus, é como se eu estivesse outra vez a não aceitar o erro. Imagina, que culpa tem Deus de eu roubar a maçã e ser preso? É uma lei que está instituída pelos homens. É uma consequência que eu tenho. Que culpa tem o pingo doce da maçã estar ali e eu roubar e ser preso? Nenhuma. Portanto, eu tenho que ser responsável pelos meus atos e depois tenho que aceitar as consequências e viver com elas. Então nós temos, primeiro ponto, reconhecer o erro e arrepender-nos. Segundo ponto, o eu saber lidar com as consequências, saber que vai haver consequências e aceitá-las. E o terceiro ponto é eu ter que promover uma restituição debaixo do erro que eu cometi. Lembro, não estou a falar de nós darmos dinheiro, não estou a falar da igreja, e vocês sabem que é uma coisa que nós temos muita vontade para falar de dinheiro, porque como não o pedimos, temos muita vontade para falar. Aquelas pessoas que tentam manipular para ter aviões, helicópteros, barcos e Ferraris, se calhar têm menos dificuldade, mas isso também tem uma cara de pau brutal e conseguem falar na mesma e sorrir, ou a chorar, como no outro dia vi um vídeo de um a chorar, a lamentar-se de não sei o quê, e, enfim, com 4 ou 5 vivendas e 3 barcos, e a lamentar-se que a vida estava muito má, que os membros tinham que dar mais dinheiro para ajudar a fazer não sei o quê. Mas isso cada um dá as suas contas, dá contas ao Senhor disso. A verdade é que, quando eu estou a dizer aqui que eu tenho que restituir, não estou a dizer que eu tenho que chegar ao pé da igreja, chegar aqui ao cesto de oferta e dizer: não, eu roubei a maçã, então eu vou dar 10 euros de oferta. Não. Estou a falar, eu tenho que restituir a alguém como uma consequência do meu erro,
como consequência do meu pecado. E nós temos aqui o exemplo de Moisés para nos dizer isto. As primeiras tábuas que Moisés quebrou, que nós lemos na Êxodo 32, nós vimos que elas foram feitas pelo próprio Deus. Estas tábuas, o que vemos agora, é que Deus está a dizer o quê? Lavra tu as tábuas. Ou seja, ele teve que levar as tábuas, e enquanto que as primeiras, a Bíblia nos diz que Deus escreveu com o seu dedo, estas Deus está a dizer, faz tu, escreve aí o que eu te vou dizer. Ou seja, ele está a dizer o quê? Deus está a dizer o quê a Moisés? Vais ter que restituir de alguma forma. Como? Fazendo agora alguma coisa que da outra vez não fizeste. Da outra vez tu só levaste as coisas prontas e hoje tu tens que intervir, tens que fazer, tens que dar alguma coisa de ti, tens que restituir, nem que seja com o teu trabalho, pelo erro que tu cometeste. E isto é algo que é importante. E nós vimos isto na Bíblia, depois leiam lá, está lá no verso... Não, abre comigo a Bíblia. Verso 28, Êxodo 34, para ver que é verdade o que eu estou a dizer. É sempre bom. Que a gente não leu o verso 28, deixa-me abrir aqui. Verso 28, de Êxodo 34, diz assim, Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, já tínhamos visto, não é? Sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Foi Moisés quem escreveu. E este princípio de restituição é algo que nós encontramos em toda a Bíblia, não só no Antigo Testamento. Com Jesus, agora tu pensas assim, mas não me lembro de com Jesus nunca ter dito para ninguém restituir nada. É verdade. Jesus curou o cego, Jesus curou o paralítico, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Em nenhum Jesus disse que tinha que restituir. Jesus diz, o teu pecado foi perdoado, a tua fé te salvou, vai que estás livre, que estás curado, que estás liberto. Mas há um homem na Bíblia a quem Jesus disse, a única vez em que Jesus diz, hoje a salvação chegará à tua casa. Quem se lembra quem é este homem? É a única situação em que Jesus diz, a salvação hoje chegará à tua casa. Este homem chama-se, ou chamava-se Zaqueu. Teve direito a uma música e tudo há uns anos atrás. Não é? Este homem chamava-se Zaqueu. E a Bíblia nos diz que Zaqueu era um cobrador de impostos e que, além de cobrar impostos, roubava o povo. Ou seja, em vez de cobrar 10 euros, cobrava 30 ou 40, 10 entregava ao Estado e os outros ficava para as mansões que ele tinha, para os iates, para os Ferraris. Não havia na altura. Ficava para as coisas todas que ele tinha. E o que a Bíblia nos diz é o quê? É que quando Zaqueu conheceu Jesus, quando Zaqueu teve face a face com Jesus, sem Jesus lhe dizer nada, Zaqueu disse assim, Senhor, se eu defraudei alguém, eu vou restituir até 4 vezes mais. Ou seja, houve uma restituição sem Jesus dizer nada. E ele começou a fazer o quê? Ele foi pegar nas suas economias, foi lá debaixo do colchão e começou a dar o dinheiro às pessoas a quem ele tinha roubado. O fruto dessa restituição fez com que Jesus diga, ainda hoje, a salvação chegará na tua casa. E lembrem-se, Jesus não diz isto apenas para ficar bonito na fotografia. Se Jesus disse isto, é porque a salvação chegou na casa de Zaqueu. Porquê? Porque ele restituiu. Então, é importante nós percebermos que temos que restituir. Muitas vezes, e é isso que é importante nós entendermos, que é isso que o Senhor quer chegar para nós, muitas vezes a restituição não é através de um pagamento. Claro, se eu roubei a maçã, a restituição é eu pagar a maçã, obviamente. Se eu defraudei alguém nos impostos, claro que é isso que eu devo fazer. Se eu fiz uma coisa que não devia com alguém que envolveu finanças, claro, é isso claramente que a Bíblia nos está a dizer. Mas a Bíblia está-nos a levar para uma componente espiritual acima desta componente apenas natural. Porque na maioria dos erros que nós cometemos, não há finanças envolvidas. E não há nada para restituir ao nível financeiro. Por isso é que eu disse, não estou a dizer para... Porque eu conheço situações em que há igrejas que dizem que tem que se pagar para ser restituído uma situação de pecado. Eu conheço situações dessas. Não são bonitas de a gente poder contar isto, mas são situações completamente antibíblicas. Mas há quem faça isso. Porque eu não estou a falar disso. Eu estou a dizer espiritualmente o que o Senhor nos está a falar é que a restituição deve acontecer através de algo que se chama perdão. O perdão é a ferramenta de restituição que o Senhor criou para todos nós, para os cristãos, para os crentes. Essa é a ferramenta. Pedir o perdão a quem eu fiz mal, pedir o perdão a quem eu tratei mal, pedir o perdão a quem eu defraudei de alguma forma é muito mais importante do que as finanças. Chegar ao pé de alguém
Imagina, eu roubei ali a maçã do Pingo Doce. Eu até posso pagar, mas eu chegar ao pé da pessoa que está na caixa a quem eu enganei e dizer: perdoa-me porque eu não devia ter enganado. Correste aí um risco, podias ser tu a pagar a minha conta. Eu devo fazer isso. Isso é a ferramenta espiritual que o Senhor criou, chama-se perdão. Pedir perdão a alguém a quem nós ferimos. É o ato de restituição que Deus nos ensina através do exemplo de Moisés. Jesus fala-nos claro e claramente no Novo Testamento que o perdão não é uma opção, que o perdão não é um sentimento. Não, o perdão é quando eu sentir. Isso não existe. O perdão é uma decisão. Eu tenho que tomar. Eu fiz errado, tenho que pedir perdão. Não interessa se gosto ou se não gosto. Se gosto, fico feliz. Se não gosto, ponho mais açúcar. Não vale a pena. O perdão é uma decisão, é algo que tem que ser feito. E o Senhor mostra-nos aqui, através de Moisés, que é a forma que nós temos de restituir, reconhecer o erro, aceitar as consequências e restituir. A restituição chama-se perdão. E nós percebemos isso claramente. E tem gente que não é restaurada porque não reconhece o seu erro, que é o ponto 1. Tem gente que não é restaurada porque não reconhece a consequência do seu erro. E não é restaurada. Anda a enganar-se e a enganar os outros a vida toda. Mas tem gente que aceita o erro, reconhece o erro, aceita as consequências, mas não é capaz. O orgulho não lhe permite pedir perdão à pessoa a quem fez mal, à pessoa a quem enganou, à pessoa a quem levantou um falso testemunho, a quem disse uma coisa que era errada. E como não consegue fazer isso, até pode ter reconhecido o erro, até pode aceitar as consequências, mas na realidade não vai ter um recomeço com Deus. Porquê? Porque não consegue fazer essa parte. E se eu não consigo pedir perdão, realmente eu estou muito longe daquilo que Jesus espera de mim. Quando o Senhor Jesus respondeu aos escribas, dizendo: o mandamento mais importante são 2, que é: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu não sou capaz de pedir perdão de uma coisa que eu fiz, como é que eu posso dizer que amo o meu próximo como a mim mesmo? Não amo. É uma hipocrisia. Eu vivo aí uma máscara para fazer de contas que sou só alguém que faz as coisas bem. E Deus não nos chama para isso. O Senhor dá-nos o caminho para a restauração. O Senhor mostra-nos o caminho do recomeço. Mas se eu sou orgulhoso para admitir o meu erro e pedir perdão disso, então nós estamos mal. Por isso o Senhor hoje nos vem trazer esta palavra. Por isso o Senhor hoje nos fala. Porquê? Porque nós estamos no ano do despertamento. O Senhor nos deu uma palavra no último culto do ano, no final de dezembro, que este ano era o ano em que Ele queria que nós pudéssemos despertar. Então, para despertar, eu tenho que começar a avaliar a minha vida e ver se há alguma coisa, se há algum erro que eu cometi, algum tropeço, algum pecado, se há algo que eu fiz, eu reconhecer isso, arrepender-me, pedir ajuda ao Senhor Jesus, pedir ajuda à Igreja, pedir ajuda ao Espírito Santo para me ajudar a aceitar as consequências, a viver, a lidar com as consequências e pedir perdão. Pedir perdão a Jesus em primeiro lugar e pedir perdão a alguém se essa minha atitude feriu alguém. E deixa-me dizer-vos uma coisa. Quando nós somos restaurados, nós conseguimos experimentar coisas de Deus que não conseguiríamos de outra forma. Nós até podemos achar, como eu disse há pouquinho, eu vou levando isto e um dia eu volto, um dia um dia. Mas eu nunca mais vou conseguir experimentar a intimidade com Deus, a menos que eu consiga ser restaurado. Porque eu vou ter vergonha de estar na presença de Deus, porque eu sei que Deus conhece o meu pecado, eu sei que Deus sabe o que eu fiz, eu sei que Deus sabe que eu até estou a aceitar as consequências, mas eu sei que Deus sabe que eu não pedi perdão daquilo que eu fiz. Então, eu não vou ao pé do Pai porque eu sinto-me mal. É ou não é? Ou seja, a gente acaba por fugir. Eu estou quase a terminar e vocês vão perceber porque é que isto é importante. Olha, abra a Bíblia comigo. No capítulo 34. Vamos continuar no 34. Vamos lá mais para o fim, para o verso 29. Vou-te mostrar porque é que é importante a restauração ser completa em nós. Diz assim no verso 29 do capítulo 34. Ao descer do monte Sinai, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, ou seja, Moisés já escreveu pela segunda vez as tábuas, já lá esteve 40 dias e está a descer do monte Sinai. Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Amém? Depois nós até vemos mais para a frente que ele tapava o seu rosto quando estava lá no acampamento. Porquê é que é importante isto? Pergunta. Porquê é que o rosto de Moisés brilhava ou resplandecia? E vamos ficando de pé, que a gente está quase a terminar. Podemos ficar de pé. Porquê? Esta é a pergunta dos 5 milhões para o João. O João está ali atrás, cheio de emoção.
pronto a dar 5 milhões ou a receber 5 milhões por quem souber. Porquê é que Moisés tinha o rosto a resplandecer? Porquê é que o rosto dele brilhava? Porquê? Porque esteve 40 dias com Deus? Se calhar é aquilo que cada um de nós está a pensar. O rosto de Moisés brilhava porque teve 40 dias com Deus? Então deixa-me fazer-te uma pergunta. Se foi porque esteve 40 dias com Deus que o rosto dele brilhava, porque é que quando lemos em Êxodo 32, porque é que quando ele desceu da primeira vez, o rosto de Moisés não brilhava? Porque é que o rosto só brilhou da segunda vez? Porque é que não brilhou da primeira? Se fosse só porque esteve com Deus 40 dias, tinha brilhado das duas vezes. E esta é a revelação que Deus tem para nós, nesta passagem, que tem a ver tudo com restauração. É porque existe alguma coisa que fez com que ele brilhasse na segunda vez e que não brilhasse na primeira. Da primeira vez, Moisés subiu ao monte pensando que ele era perfeito. Põe-te no lugar de Moisés. A gente conhece a história. Põe-te no lugar de Moisés. Liderou 3 milhões de pessoas ou 4 milhões de pessoas para vir do Egito. Chegou ao Mar Vermelho. E agora? E Deus lhe diz para ele avançar que o mar se abrirá. E Moisés vai, põe o pezinho, o mar afasta, eles atravessam a seco para o outro lado, vêm os soldados dos faraós e morrem engolidos nas águas. Será que é difícil de entender que Moisés achou que era uma pessoa muito especial? Como é que tu ficarias, ou eu ficaria? A gente se calhar começava até a andar assim um bocadinho mais, com o peito mais inchado, mais coisa e tal. Eu sou o tal. Eu até vou subir ao monte, mas ninguém quer vir, pois não? Sou eu, pois, porque eu é que abri o Mar Vermelho, pois, porque eu é que vos libertei, então eu vou. Então, Moisés com certeza subiu ao monte da primeira vez, convencido que era o bam-bam-bam lá do sítio. E convencido que era tão bom, tão perfeito, tão especial, que até podia ensinar Deus. Oh Deus, tens de ter misericórdia do teu povo. Então, eu ajudei a vir, eu sei o que eles sofreram, coitadinhos. Eu sei como foi difícil para eles pôr o sangue no umbral das portas. Eu sei a fé que eles tiveram. Ou seja, Moisés começou ali a querer ensinar Deus. Moisés sentiu que era muito bom, que só dependia dele, que tinha o controle sobre tudo. Mas da segunda vez, Moisés subiu ao monte num processo de restauração. Moisés pecou, Moisés aceitou as consequências do seu erro. E Moisés disse: eis-me aqui, Senhor. Perdoa-me. Eu faço o que tu quiseres. Eu restituo. É para fazer as tábuas? É para fazer as tábuas. Ou seja, Moisés entrou num processo de restauração, percebendo que ele era imperfeito, que ele falhava e, acima de tudo, percebendo que era Deus quem o sustentava. Foi Deus quem lhe permitiu, através do seu amor, permitiu que ele pudesse voltar ali. Então, a lição que o Senhor nos dá é que Deus não partilha a sua glória com quem se considera perfeito, mas Deus partilha da sua glória com quem sabe que depende de Deus para viver. Amém. Esta é a diferença, porque Moisés brilhou quando veio da segunda vez e não brilhou da primeira. Deus não partilha a sua glória com qualquer um. E esta é a revelação que o Senhor tem para nós hoje. Nós temos de reconhecer as nossas falhas. Queremos experimentar a glória de Deus? Queremos viver o sobrenatural de Deus? Sim. Então temos que fazer o quê? Nós temos que reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, temos que aceitar as consequências dos mesmos, temos de pedir perdão, mas temos de ter total dependência da nossa vida com Deus. A glória de Deus não se manifesta em pessoas que se julgam perfeitas. A glória de Deus manifesta-se em pessoas que, com as suas imperfeições, dependem de Deus e querem mudar e querem ser transformadas. Eu até me atrevo a dizer mais, a glória de Deus não se manifesta em lugares onde se julgam as pessoas, mas manifestam-se em lugares onde há amor, onde se ajuda as pessoas para terem um recomeço com Deus. E o que o Senhor sempre nos disse como igreja, desde o dia em que abriu a sua igreja, foi que a Arca não só um lugar de amor, de restauração, de cura e de aliança, mas a Arca é um lugar que não existe para julgar ninguém, não existe para julgar as falhas de ninguém, não existe para apontar o dedo a ninguém. Existe sim para apontar o caminho para Jesus, existe para apontar a necessidade de se chegar mais a Jesus e de ajudar cada um. Então que hoje cada um de nós possa fechar os seus olhos, nós podermos orar, que a gente possa avaliar a nossa vida, se é o tempo de nós podermos renovar a nossa aliança
com Jesus, que a gente possa renovar essa aliança com Jesus enquanto o louvor nos vai ministrando, mas acima de tudo, que a gente possa falar com o Espírito Santo nesta hora. Senhor Espírito Santo, eu entrego as nossas vidas nas Tuas mãos. Senhor Espírito Santo, eu entrego cada falha que nós cometemos. Eu entrego cada erro que nós cometemos, Senhor. E te peço que nos ajudes, Senhor, a entendermos, a assumirmos as nossas falhas e os nossos erros, a assumirmos as nossas limitações. Senhor Jesus, te peço que nos ensines a aceitar as consequências dessas mesmas falhas. E te peço ainda mais, Senhor, que possas gerar em nós a coragem de pedir perdão. Se temos que pedir perdão a alguém, que a gente possa pedir perdão, que a gente não procrastine para amanhã, para o mês que vem, para a semana que vem, o pedir perdão. Que a gente não adie mais o ser restaurados. Vem falar connosco nesta manhã, Senhor Jesus. Vem tocar nos nossos corações para podermos ouvir a Tua voz. Que a gente possa reconhecer como Moisés, Senhor e Rei, vou restituir e vou aceitar as minhas consequências, mas que a gente possa saber que ao fazermos isso, estamos a dizer ao Jesus de Nazaré, ao Jesus que deu a vida por cada um de nós, que não foi em vão Ele ir à cruz, não foi em vão o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. E quando eu assumo isso, eu estou a dizer, Senhor Jesus, eis-me aqui. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho feito coisas erradas, eu sei que me tenho afastado do Teu caminho, eu sei que eu tenho arranjado desculpas minhas ou com os outros, mas eu hoje quero dizer, eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser restaurado, eu quero ter um novo começo contigo, eu quero recomeçar tudo outra vez, com a mesma força, com o mesmo ânimo, como no dia em que eu me converti. Eu quero buscar-te como se não houvesse amanhã, eu quero entregar a minha vida completamente a Ti, mesmo sabendo, Senhor, que eu ando em imperfeições, mesmo sabendo que eu não estou bem. Me ajuda, Senhor, me enche da Tua vida, me enche do Teu fogo de vida. Vem falar connosco, Senhor, nesta manhã. Senhor Espírito Santo, move-te neste lugar, Senhor Espírito Santo, move-te nos nossos corações. A Tua palavra nos diz, Tu sondas os nossos corações, que Tu esquadrinhas as nossas mentes. Em Tu, Senhor, Tu podes saber como está o coração de cada um de nós. Senhor, nós às vezes queremos máscaras, nós às vezes nos afastamos do que é o certo, porque temos vergonha até do erro que nós cometemos. Então que hoje toda a vergonha possa ser dissipada do nosso coração, da nossa alma, e haja apenas um desejo sincero de arrependimento, um desejo sincero de mudança, um desejo sincero de restauração, para que possas recomeçar connosco, recomeçar com as nossas vidas. É o que eu oro no nome de Santo Jesus.